Olá, hoje a gente vai mergulhar numa forma bem clara e planejada de explorar o Paraguai. A ideia é usar um guia de viagem super detalhado como o nosso mapa. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Aquele primeiro passo que, muitas vezes, acaba travando uma viagem incrível antes mesmo dela começar. Então, vamos encarar esse problema de frente. Essa primeira parte é justamente sobre isso. Entender as barreiras que aparecem assim que a gente começa a pensar em planejar uma viagem. As dúvidas são quase sempre as mesmas. O que vale a pena conhecer? Como é que se chega nos lugares? E a principal, quanto vai custar tudo isso no final das contas? E claro, como organizar a papelada toda. Sem respostas claras para isso, qualquer plano de viagem pode acabar na gaveta. Mas é aqui que a coisa muda de figura. A proposta é justamente trocar a incerteza por dados concretos, por informação oficial. Assim, o planejamento vira parte da diversão. E o objetivo desse material é exatamente esse: ser uma ferramenta que responde aquelas perguntas iniciais com dados práticos, com uma análise que realmente ajuda. E a confiança vem de onde? Das fontes. Toda a informação foi tirada de órgãos oficiais como a Senatur, o Ministério do Meio Ambiente e até das prefeituras. Ou seja, nada de achismo aqui, é tudo informação verificada. Certo, agora vamos falar da parte que geralmente pesa mais em qualquer plano, o dinheiro. Nessa sessão, a gente vai deixar os custos bem mais claros, bem mais previsíveis. O primeiro passo, a base de tudo, é entender a conversão. A taxa de referência usada no guia é de mais ou menos 1.247 guaranis para cada real. Com esse número em mente, tudo fica bem mais simples. Vamos a um exemplo prático. Imagine estar na estrada, na rota Ecovia, e encontrar um pedágio de 15.000 guaranis. De primeira, o número pode até assustar um pouco. Mas, na hora de converter, a gente vê que são mais ou menos R$ 12. Essa conversão rápida já tira um peso, desmistifica os valores e ajuda a manter o orçamento nos trilhos. E olha só, o guia vai além e já organiza outros custos importantes. Nessa tabela, dá para ver os preços de pedágios em rotas movimentadas, como a PIO2, e também os valores de referência do combustível, tanto da gasolina quanto do diesel. Ter esses números à mão é uma ajuda e tanto na hora de calcular o custo total da viagem. Com a parte financeira mais organizada, vamos para o que interessa de verdade: os lugares incríveis para visitar. O guia separou 20 destinos que mostram o quão diverso o Paraguai pode ser. A viagem pode muito bem começar pelo principal cartão postal de Assunção, a Costaneira. É um lugar perfeito para sentir o clima da cidade, caminhar um pouco e, o melhor, sem gastar nada. Agora, para quem curte uma aventura, a Eco Reserva Ambatovi é o lugar. É uma experiência bem estruturada, super segura, com tirolesa, rapel, tudo isso no meio da natureza. E não dá para falar de Paraguai sem falar de história, né? A missão jesuítica de Trindade é um patrimônio mundial da Unesco, uma parada obrigatória para entender a herança cultural do país. E para fechar essa pequena amostra, temos o Parque Nacional Ibicuí. É um verdadeiro refúgio natural, cheio de trilhas e cachoeiras bem acessíveis. Um contato direto com a natureza. Olha, e essa dica aqui é simplesmente sensacional. O guia aponta um jeito muito inteligente de visitar as missões. Com um único passe de 40.000 guaranis, que vale por 72 horas, é possível entrar nos 3 sítios históricos e ainda por cima ver os espetáculos noturnos. É uma baita economia de tempo e dinheiro. Certo. Agora vamos ver como toda essa informação se transforma num plano de viagem de verdade, num roteiro que dá para seguir. O material já entrega alguns roteiros prontos. Para quem tem pouco tempo, um dia focado em Assunção. Para uma escapada de fim de semana, 3 dias explorando a região da Cordilheira. E para uma imersão total, um roteiro de 7 dias que amarra todos os 20 pontos principais. E esse gráfico aqui é ótimo para a gente visualizar o tal custo de deslocamento. Repare como o gasto com combustível e pedágios saindo de Assunção vai aumentando conforme o destino fica mais longe. De Encarnación para a Ciudad del Este até o Parque Nacional Niacundai. Fica muito claro como a escolha do roteiro afeta diretamente o orçamento. Então, como o próprio guia diz, o ponto mais importante de tudo é a preparação. Vamos para uma lista final de verificação. E para fechar com chave de ouro, o checklist essencial. Vamos lá. Documento de identidade válido para viajar, cartões de uso internacional e um dinheirinho em espécie para emergências. O certificado internacional de vacinação para a febre amarela, que agora vale para a vida toda, e, claro, as coisas práticas. Dar uma olhada nos pneus do carro, nos equipamentos e checar a previsão do tempo, principalmente para visitar os parques. Com isso em ordem, a viagem fica bem mais tranquila.
No fim das contas, a grande mensagem é essa. O planejamento deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e se torna, na verdade, a primeira etapa da aventura em si. Com as ferramentas na mão e o caminho todo mapeado, a única pergunta que realmente importa é: o que de incrível será descoberto nessa jornada?